mas sim da credibilidade, da idoneidade, da moralidade dos grupos que envolve um, dos grupos que envolve dois, dos grupos que envolve dois, dos grupos que envolve um. É aí que nós temos que fazer e devemos fazer um julgamento bem sensato, colocando os interesses da nação, dos nossos irmãos em geral, juntos com os nossos, para que seja bom ou melhore para todos, e não para o nosso grupo, não para a nossa classe. Nós, como somos aqui na Terra caracterizados por espíritos inferiores ainda, o planeta é um planeta de provas e expiações, isto é, onde se sofre compulsoriamente, obrigatoriamente, no caso da expiação, ou quando se sofre para superar as dificuldades que a matéria impõe ao espírito. O exercício do espírito sobre a matéria gera o egoísmo, a vaidade, o orgulho pelas tendências instintivas das quais nós estamos nos libertando, nos espiritualizando e nos afastando da matéria. Nós aqui nesse planeta estamos sujeitos a todo esse tipo de processo, a todo esse tipo de sofrimento. E o processo democrático, como eu disse, é o mais adequado nesse universo de espíritos aqui reencarnados, porque dá a oportunidade de as pessoas reclamarem, sim, mas por culpa própria. Da mesma forma como nós sofremos em outras circunstâncias, sempre por culpa própria, sempre porque merecemos. Então, a discussão de teses é muito vaga, de promessas é mais vaga ainda, são abstratas, porque todo mundo pode prometer tudo hoje e não fazer nada amanhã, e parece que nós já estamos cansados de ouvir assistir esse filme. Agora, a credibilidade de um, a credibilidade de dois é que devem ser levadas em conta. Isto para que o voto se transforme num instrumento da verdadeira caridade, a caridade inteligente, a caridade racional, que vai atingir a infecção para eliminar essa febre que nós ficamos aí o tempo todo tratando através de assistência social. A desgraça, a miséria, o sofrimento, o abandono, a infraestrutura destruída do país é a febre. A infecção que é a causa de tudo isso está realmente nos governos, está na administração pública, que arrecada muito e investe muito pouco, mas gasta tudo. Não significa que estão investindo pouco e acumulando dinheiro. Não. Gastam pouco na infraestrutura, na saúde, na educação, na habitação, no transporte, gastam muito pouco nisso tudo, mas gastam o resto do dinheiro todo. Esse é o grande problema. Isso é que nós temos que avaliar. A credibilidade e moralidade que existe de um lado e que existe de outro lado. E fazemos a escolha. Nunca, ou eliminando, se possível, o interesse particular e pessoal. Não tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o nosso país, tem que ser bom para os nossos irmãos. Se nós já temos casa, comida e saúde, nós temos que até às vezes nos sacrificarmos em relação a isso para que os nossos irmãos em geral tenham menos problemas nessas áreas. Isso é ser cristão, isso é ser inteligente, isso é participar efetivamente na oportunidade que nos é dada, como essa que está sendo dada amanhã, que será dada amanhã, no dia 31 de outubro de 2010, a eleição final para presidente da República aqui no nosso país, no Brasil, para definir aí os próximos 4 anos de administração. Então, tenhamos atenção e que façamos o nosso trabalho, o nosso dever cívico com toda a honra, com toda pontualidade e segurança. Valéria. Bom, nós vamos terminando esse bloco, vamos para um rápido intervalo e voltamos aí falando sobre o finados, que é aí comemorado no dia 2 de novembro. Fiquem ligados. Bom, retornamos e vamos falar aí do próximo dia 2 de novembro, onde é comemorado o dia de finados. O que tem a doutrina espírita a esclarecer sobre os motivos dessa data e homenagem aos mortos? Bem, é uma data comemorativa, como é o Dia das Mães, Dia dos Pais, como é o Dia dos Avós, é Dia da Criança, é Dia de Natal. É um mecanismo que o processo de consumo explora para que cada data dessa, para que cada comemoração seja um incremento e um fomento da economia. Você vê que hoje, ontem mesmo, 3, 4 dias antes, já está havendo uma grande venda de velas, de flores,
de jarras, disso e daquilo, para que as pessoas exercitem essa prática, esse hábito que vem de milênios pela humanidade afora, que é o da comemoração dos mortos. Mas observem que a tendência planetária é evoluir em tudo, inclusive nesse entendimento a respeito disso. Nós hoje não praticamos mais os hábitos da época da Idade da Pedra, com exceção dos instintivos. Os que são da vontade própria vão se modificando para que se atinja o objetivo com mais clareza, com mais serenidade e com mais eficácia. O que o Espiritismo ensina é que para se conectar com os nossos entes queridos que já partiram, nós não precisamos ir ao cemitério, até porque eles não estão lá. Eu lembro sempre, quando vivos, os seus entes queridos gostavam de passar fim de semana no cemitério, né? Quando vivos, eles convidavam os parentes, os netinhos, os sobrinhos para fazer um passeio pelo cemitério, entre as tumbas. Se nunca tiveram intenção nenhuma de frequentar cemitério quando vivos, por que ficariam no cemitério quando estivessem livres dos corpos? O espírito, na morte do corpo, se separa do corpo. O corpo é da terra, volta para a terra, volta para o pó de onde surgiu. Nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo, todas elas oriundas do planeta. Transformação da matéria que compõe o planeta. Uma transformação engenhada e arquitetada por Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa arquitetura, para que o organismo humano seja constituído da forma como é de Deus. A engenharia e a arquitetura, o planejamento e a forma. O material básico, o elemento básico, é todo do planeta. E nós, espíritos, que viemos habitar este mecanismo estabelecido pela espécie humana, somos de outras plagas, somos de outras áreas, de outras regiões, talvez, do universo, mas também originários, nós, espíritos, da matéria universal, criada por Deus. O Espiritismo ensina, portanto, desta forma. Nós somos espíritos que habitamos corpos. Com a morte desses corpos, nós, que somos espíritos, não temos a ver com o corpo que morreu, só utilizamos esse corpo, como utilizamos uma roupagem quando nós exercitamos nossas atividades sociais, nós abandonamos esse corpo que vai para o cemitério, ou até vai ser cremado, como agora nós temos a evolução do processo. É uma evolução saudável, higiênica da cremação. Então esse corpo cremado ou sepultado volta para a terra com todos os elementos que o compunham. Mas nós espíritos saímos dele. E claro que não vamos ficar atrás daqueles átomos e moléculas que se desintegraram ali, que se desassociaram e estão formando outros elementos. Claro que não temos nada com aquilo. Então nós não vamos para o cemitério. Nossos entes queridos não estão no cemitério coisíssima nenhuma. Agora, o gesto de ir ao cemitério não é um gesto pecaminoso, condenável. Os espíritas não vão, porque não veem mais razão de fazerem isso. Agora, aqueles que não conhecem o espiritismo e que estão aí informados pelas outras religiões, têm esse hábito secular e milenar de ir lá cultuar seus mortos, que na realidade não estão lá. Porém, irão lá, desde que os seus entes queridos para lá se encaminhem e lá façam as suas homenagens sentimentais, emocionais e mentais para eles. Porque nós, espíritos encarnados, nos comunicamos com os espíritos desencarnados pelos nossos pensamentos, fomentados pelos nossos sentimentos. Se nós amamos e se nós incrementamos esse sentimento do amor em vibrações positivas e endereçamos pelo pensamento ao nosso ente querido falecido, desencarnado, ele irá receber essa conexão e será atraído para onde nós estivermos. Então aquele povo que está no cemitério e que ali vai por motivos de homenagearem os seus mortos entre aspas,
Eles atraem os seus entes queridos que para lá vão por causa deles e não por causa do cemitério ou por causa dos corpos. Porque tem muita gente que vai para o cemitério no dia de finados para arranjar namorada. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que casaram de um encontro que tiveram no cemitério. Foram procurar namorado ou namorado e encontraram. Então esses não levaram parente nenhum atrás. Esses não atraíram ninguém, porque o interesse deles era outro. Então ir ao cemitério não é um crime, não é um pecado, não é censurável. Mas os espíritas não vão porque entendem que não há necessidade. Na sua casa, num passeio que você esteja fazendo, em qualquer lugar que você for tocado no teu coração pela saudade, pela a vontade de fazer um contato com o seu ente querido, é ali a hora, é o momento. E esse contato será feito. Esteja ele onde estiver, em qualquer parte do infinito, porque o nosso pensamento ultrapassa qualquer barreira do universo. E através do fluido cósmico universal, que inunda todo o universo infinito, nós estaremos nos conectando. E isso não pensa. Há 50 anos isso seria questionável em termos de ser possível. Mas hoje, com a internet, o que é impossível em termos de comunicação através da internet no planeta? Nada. Há 50 anos passados, sim. Hoje, nada. Então, vejam bem que continua a tese da comunicação universal em alta, cada vez mais consubstanciada por uma realidade que nós estamos criando no planeta. Se nós aqui nos intercomunicamos de forma global, por que o mecanismo de Deus para as inteligências que atuam em todo o universo como atuam aqui e em todo o universo de forma muito mais elevada, por que essa comunicação seria impossível? Então a comunicação com os mortos, ela está abundantemente registrada na Bíblia, no Alcorão, no Livro dos Mortos, em todas as obras filosóficas e religiosas da humanidade, abundantemente registrado a comunicação com os mortos. Só que era definida no passado como sendo o demônio, ou então os santos. Mas vejam, se admitirmos que o demônio, os espíritos inferiores se comunicam, e que os santos também se comunicam, por que os intermediários não se comunicariam? Então, isso é uma generalidade de que todas as almas, todas as inteligências estão em permanente contato, desde que seus interesses sejam esses, de se conectar com seus amados, com seus entes queridos, se conectar com o bem ou de se conectar com o mal. Quando nós, por livre-arbítrio, queremos nos conectar com o mal, temos más intenções, queremos exercitar determinados crimes, corrupções, nós atraímos uma multidão de entes queridos desta vida e de outras, ou afins pela mesma ideia, nós atraímos todos eles que nos incentivam à prática do crime e à prática do mal.